A banca de hoje é VUNESP e a gente conversa sobre a Lei 8.112. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, alunos, a pedidos, trouxe a banca VUNESP para a nossa aulinha de hoje e trouxe uma questão da Lei 8.112, tá bem? Ela foi aplicada na prova para assistente em administração, ok? Bom, então vamos lá. De acordo com o disposto na Lei 8.112 de 90, Estatuto dos Servidores Federais, sobre o provimento de cargo público, é correto afirmar que a primeira assertiva diz assim: são requisitos para a investidura em cargo público a idade mínima de 18 anos, e outros a serem criados por decreto do chefe do executivo. O que há de errado nessa assertiva? A lei é que pode estabelecer quais são os critérios para provimento de um cargo público. Não pode um decreto da administração criar requisitos novos. Então, a Lei 8.112 vai trazer lá no artigo 5º a quitação com as obrigações eleitorais, com a obrigação militar, no caso dos rapazes, vai trazer a idade mínima de 18 anos, vai falar da aprovação no exame médico. Então, os requisitos para a ocupação do cargo público estão traçados em lei. Inclusive, quando exigir, e aí a gente traz um pouco de jurisprudência, né? Pode-se exigir uma idade mínima para ingresso naquele cargo, ou uma idade máxima, por exemplo. Posso exigir que o candidato seja do sexo masculino em vez de feminino? O que o Supremo vai nos dizer? Que sim, desde que haja justificativa relacionada às atribuições do cargo e desde que esteja previsto em lei. Então, por exemplo, para trabalhar na carceragem feminina de um presídio, nós não vamos colocar o agente penitenciário masculino. Então, se eu vou abrir vaga para agente penitenciário da penitenciária feminina, nós vamos colocar a agente feminina. Em relação, por exemplo, o que eu ia dizendo aqui sobre requisitos? A idade. Eu tenho cargos em que a própria Constituição estabelece uma idade mínima, né? E eu tenho casos, por exemplo, algumas carreiras policiais que vão me trazer a idade máxima daquele candidato. Por quê? Porque esse candidato ele vai passar por uma carreira, ele vai ter uma evolução de carreira dentro da administração. E se ele entrar com a idade já mais avançada, ele pode não conseguir alcançar os cargos máximos, e aí chegaria um momento em que nós não teríamos comandantes, coronéis, ou seja, faltaria o agente público que estaria lá ainda com a idade de permanecer na administração pública e naquele topo daquelas estruturas de promoção na carreira, tá? Bom, então a letra A é errada por isso. A 12. As pessoas portadoras de deficiência serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Esse texto está expresso na Lei 8.112. Ela não estabelece a quantidade mínima, mas estabelece uma quantidade máxima, até 20%, então, e isso vai vir definido no edital, conforme as atribuições daquele cargo. Trazendo um pouquinho de jurisprudência, o STF entende que uma pessoa com alguma deficiência, então uma pessoa com deficiência, pode participar de qualquer concurso público. Porém, essas limitações físicas ou mentais decorrentes da deficiência devem ser compatíveis com o exercício do cargo, tá bom? Então, isso é decidido em qual instância? Logo ali pelo administrador, antes de elaborar o edital? Não, isso é decidido no exame médico admissional. Então, não seria improvável que, por exemplo, uma pessoa com cegueira total fizesse uma prova da Polícia Rodoviária Federal, porém ela não conseguiria tomar posse nesse cargo, porque no exame médico admissional a necessidade da acuidade visual seria constatada e ela não poderia tomar posse. Tá? Então, a reserva de vagas para os portadores de deficiência, o nome nem é o adequado nem é esse, é pessoas com deficiência, os PCDs, a lei ainda fala PNE, tá? Portador de necessidade especial. A linguagem adequadamente usada hoje seria pessoa com deficiência. Mas então, esse PCD, ele vai poder tomar posse naqueles cargos em que a sua limitação física ou mental seja compatível
com as atribuições do cargo. Mas essa é uma assertiva, então, verdadeira e ela é a resposta da nossa questão. A próxima, a D de dado, diz: é vedado às universidades, pulei a C sem querer, letra C, tá? Tá aqui, ó, letra C. A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação do candidato aprovado no Diário Oficial. Ficou estranho o texto que fala, parece que foi aprovado no Diário Oficial, né? Mas a pergunta é: a investidura é o ato de nomeação? Pegadinha pesada essa da Lei 8.112, comum, tá? E é a diferença do artigo 7º para o artigo 8º. Quando o servidor é aprovado no concurso, a primeira coisa que ele vai fazer é ser nomeado. A nomeação é o provimento do cargo. E depois, dali a X dias, ele vai entrar com a documentação toda e ele toma posse. A posse é que é a investidura no cargo. Então, o provimento originário é a nomeação. Existem provimentos derivados, como a readaptação, a reversão, a promoção. Isso está no artigo 8º da 8.112. E a investidura, que aparece no artigo 7º, é a posse. É quando você, então, aceita aquele cargo na administração. Então, assertiva falsa, a letra C. D. É vedado às universidades federais prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Embora o artigo 5º, quando fala dos requisitos para ocupar o cargo público, mencione no inciso 1 a nacionalidade brasileira, nos parágrafos do artigo 5º já vem discriminando lá a possibilidade de um estrangeiro vir a ocupar o cargo de professor substituto ou de pesquisador, ok? Mesmo que ele seja estrangeiro. E essa lei é de 1990, mas em 98, na nossa Constituição Federal, foi acrescentado a possibilidade de estrangeiro ocupar cargo público, desde que na forma da lei. Ou seja, o dispositivo não é auto-aplicável, o dispositivo constitucional depende de uma regulamentação com relação aos estrangeiros, mas houve uma ampliação dessa possibilidade do estrangeiro ocupar cargo público. E a letra E, também falsa: a promoção não será considerada forma de provimento do cargo público. A promoção é uma forma de provimento do cargo público derivada e ela não é incompatível com a Constituição porque não há uma mudança de atribuições. É uma mesma profissão. Por exemplo, médico nível 1, médico nível 2, médico nível 3. O médico nível 1, o nível 2 e o nível 3 terão a mesmíssima atribuição. Não há uma mudança de atribuições no cargo. Se houvesse uma mudança de atribuição, não existiria a promoção como forma de provimento. Por exemplo, ninguém vai poder fazer um concurso para auxiliar administrativo, daí ser promovido para técnico administrativo, daí para analista administrativo, ok? Então, uma pessoa que entra no cargo de auxiliar administrativo, digamos que fosse nível médio, ela vai ser auxiliar administrativo a vida toda até ela se aposentar, tá bom? Caso ela não faça outro concurso, evidentemente. Então, a promoção só é possível relacionando-se a profissões e sempre com a mesma atribuição. Então, por exemplo, ele pode ser médico, depois pode ter um médico especialista em dedinho do pé, depois pode ser o médico cirurgião, tá? Ele pode ter essas adaptações, mas a função, as atribuições do cargo têm que ser idênticas. Bom, esse foi o nosso encontro de hoje. Falamos da banca VUNESP. Na próxima, outras bancas, a gente trabalha outras também para você ir acostumando aí com todas essas bancas de concurso que a gente tem. Falou? Um beijão e até mais!